Salve família, uma boa noite para todos. E família, eu tô vindo aqui, velho, porque é assim, não tá dando pra fazer vídeo simplesmente mod de uma coisa, família. O aplicativo que eu uso é esse daqui, ó, do Record. Só que, como é assim, o que tá significando? Quando o aplicativo tá com 3, 4 minutos de gravação, aí para o jogo lá, o Free Fire, dá uma bugada daquele jeito que na realidade não tem, velho. Não tem como tá fazendo assim, mas o que eu vou fazer? Eu vou baixar outro aplicativo aqui e vou ver se dá certo. Galera, eu joguei muito não, ó, falando seriamente pra vocês, galera, sério mesmo, esse joguinho aqui, velho, olha, esse eu me viciei. Esse daqui eu me viciei, viu, família. Esse daqui eu nem falo mais, velho, porque Free Fire é... Free Fire é minha vida, velho. Eu gosto de jogar muito esse jogo, vocês estão ligados, família? E é isso aí, mano. Eu tô, tipo assim, velho, eu tô até meio que sem assunto, mas é isso aí. Não, na realidade, assunto eu tentei de sobra pra estar trazendo aí pra vocês. Eu não, tipo, eu não fico copiando no YouTube, não fico vendo nada de nenhum YouTube. Só tô fazendo isso aqui mesmo pra passar o tempo, família. E tipo, velho, como é que se... Porra, tô atrapalhando se precisam. Só vamos ver isso aí, família. Não tá dando, velho, pra mim tá fazendo vídeo. Não é questão que não tá, é questão que tá paralisando muito. Então o que eu vou fazer? Vou baixar outro aplicativo que grava vídeo e tal também. E vamos ver o que vai acontecer aí. Se der certo com outro, se pegar um pouco mais, melhor. Eu já fiz uns continentes, deixei já o Android do meu app aqui, meu aparelho mais top de linha, para não se dizer o contrário. É isso aí, família. Oh, e pô, tipo, quem quiser me adicionar, só bota aí, velho. E eu também vou estar deixando o link do grupo aqui, família. Eu vou estar deixando o link do grupo que, velho, eu sou inscrito no como eu inscrito, mas eu sou coisa lá do grupo, velho. Me botaram como ADM. Agradeço muito ao pessoal que botou e, mano, assim, eu tô passando agora pelo momento da minha vida, família, que tá sendo um momento, por uma parte não tá sendo bom, mas por outra tá sendo o melhor momento da minha vida, porque eu tô quase lá, eu tô quase na meta dos meus 40 inscritos. Eu conto com vocês, família. Nós estamos juntos. Ó, vou até mostrar pra vocês, ó, aqui. Deixa eu tirar. Aqui. Free Fire. Esse é o grupo que eu tô, família. Então, é isso aí. Vou deixar o link na descrição do vídeo. É nóis. E se inscreve aí no canal, família. Vocês vão estar me ajudando muito, porque assim, velho, meu canal tá crescendo aos poucos. Eu também, tipo, pô, não quero que o meu canal, vamos dizer, fiz o vídeo hoje, amanhã eu vou estar com 50 inscritos. Fiz outro vídeo amanhã, eu vou estar com mais 50 inscritos. Eu não quero, velho. Quero que o meu canal vá crescendo devagar. Eu sou daquelas pessoas que pensam assim: pouco com Deus é muito pra mim, e muito sem Deus não é nada pra mim. Então é isso aí, família. Muito sem Deus pra mim não é nada, e pouco com Deus pra mim, família, pra mim é tudo. Claro que todos nós queremos ser, claro que todos nós queremos ser lá grande, mas não é assim. Ter calma, devagar e vamos. Então, muito obrigado aí, muito obrigado de verdade. Peço até desculpa porque me atrapalhar aqui às vezes, mas é isso mesmo. E aí, galera, amanhã vai estar saindo vídeo aí de Free Fire, de todo jeito vai estar saindo vídeo aí. Mano, eu tô com umas dicas aí, umas dicas que vocês vão... Não, ó, tô falando sério. Vocês vão pra diamante, família, nenhum dia. Se vocês começarem a jogar de 7 horas da manhã, com essa dica. Se vocês começarem a jogar de 7 horas da manhã, eu acho que nem mestre, nem top go, velho, eu acho que nada usa. Aí muitos dizem, que não sei o que, eu já vi essa dica. Mas o Free Fire, família, ele é um jogo de sobrevivência. Então o que a gente tem que fazer? Sobreviver. Olha só, vou dar uma passadinha aqui no canal desse cara pra vocês verem como é aqui. Que ele ensina muito bacana, eu gosto muito também, né?
vídeo de Free Fire, mano. E hoje a gente tá trazendo, mano, um novo bug. Mas... E assim, família, é isso aí. Os caras, eles já vê um bug, velho, e... Pô, eles já saem daquele jeito, velho. Assim que eles percebem o bug, eles... Vai logo, já posta logo e... É isso aí, família. Se eu não me engano, eu acho que esse é um bug do caminhão. Deixa eu ver se é, família. Deixa eu só ver se vai ser mesmo. Eu acho que não. Esse bug, ele... Cadê o caminhão que ele vai ficar? O caminhão, ele tem que ficar do lado de... Não, cadê por aí? Então é isso aí, família. Amanhã vai estar saindo um vídeo aí de certeza pra vocês. Peço até desculpa porque eu fiquei... Tá com tempo já. Eu sei, tempo bastante que eu não trago vídeo pro canal. Peço desculpa. E eu vou tá... Assim, velho. Eu vou estar começando a fazer os vídeos aí novamente. Mas só que eu vou fazer assim, família. Eu vou fazer só vídeo igual de sábado, por quê? Porque todo dia, tem assunto todo dia. Pra Free Fire tem assunto toda hora, todo instante. Agora o que é a questão? Vocês vão ficar entediados, velho. Vocês vão ficar tipo assim, sem querer ver o vídeo. Porque quem vai estar quem que é eu mesmo. Se eu for inscrito no canal e chegar vídeo toda hora, todo instante, toda hora, todo instante. Eu me inscrevo na hora, porque eu não aguento, velho. Toda hora, todo instante chega o vídeo. Pronto, chegou um vídeo de 2 minutos. Quando é daqui a pouco, chega mais outro vídeo. Aí ninguém aguenta, família. Então é isso aí. Muito obrigado aí para a Eduarda. É nós do dia. Tamo junto. Que se inscreva no canal e tá me dando essa força. Eu vou até tá passando aqui agora rapidão, família. E vou tá olhando aqui quanto. Assim. Eu tô querendo pegar 40 inscritos, família. Como é que se diz? 45 na realidade é 45 inscritos. 45 não, 50 inscritos. E pensamento insano, eu tô contando, eu tô contando muito com a ajuda de vocês. Eu sei que você que está aí do outro lado, quando você vê esse vídeo, você vai se inscrever porque você é guerreiro. E toda pessoa que é guerreiro, sabe quando tem outro guerreiro do outro lado e sabe que aquela pessoa fala com o coração bom. Então, família, é isso aí. Muito obrigado, vamos além. E fiquem vocês todos com Deus. Compartilhe o vídeo, deixa like. Vai estar ajudando muito o canal. Vocês vão dar aquela forçona pro canal. Muito obrigado. Confio de verdade. Muito obrigado, família. E eu vou deixar o link na descrição do grupo. Por favor, por favor mesmo. Entra aí no grupo. O grupo só tem 14 inscritos. Lá nós estamos com a meta de pegar. Perdão. Perdão, família. O grupo lá só tem 14 plays. E nós estamos tentando aí uma meta, né? Eu e os pessoal lá do grupo. Pegar 30 plays. Por que, família? Porque vai ficar bem mais legal, vai ficar um grupo bem, vai crescer o grupo também, né? Vai ficar bem mais interagindo. Então, família, é isso aí, muito obrigado.